mulher geniosa lá pode ser consequência do esgotamento nervoso. Neurofosfato Skay, o tônico dos que usam o cérebro. E no oferecimento do Neurofosfato com Skay, estamos voltando ativa com mais um Nelson Show Podcast, o meu podcast aqui. Quem vos fala é o Nelson. E eu sou o Nelson. E depois de uma dieta, uma férias, né, Nelson? A gente quase que, uma semana, quase duas? Sem fazer nada, porque sim, como é um projeto que tá rendendo muito dinheiro, né, Nelson? A gente fez um tour pela Europa nessa semana e a gente não teve como gravar, né? Então, a gente tá voltando aí agora essa semana, a partir dessa semana, vocês vão estar ouvindo esse programa quarta-feira, a partir dessa semana já era para ter sido da semana passada isso, mas a partir dessa semana os programas eles vão ser semanais. Eles vão ser um pouquinho maiores do que o normal, nem sempre vão ser gigantescos, nem sempre vão ser maiores do que normalmente era antes, mas a gente está fazendo aí esse programa semanal porque o nosso dia de edição, ele precisa de tempo. Ele é um artista, e todo artista precisa de tempo para trabalhar, né? Então, porque ele também tem a vida dele para cuidar, né? Tem os pepinos aí para resolver, como todo mundo aqui. Então, para ele conseguir fazer uma edição caprichada, como ele mesmo gosta de fazer, a gente vai fazer um programa semanal que vai ficar melhor para nós, para o nosso editor, o Soares. Um abraço para o Soares. Um grande abraço pro Soares. Que estão ouvindo. Ele quer poder estar editando, mateando, sossegado, bem sereno, né? Ouvindo um baitaca de fundo. E é isso aí. Eu vou dizer uma frase hoje que mais ou menos sobre o que a gente quer falar hoje. Hoje nós vamos entrar em temas filosóficos, por mais que eu odeie a filosofia, e eu vou dizer o porquê que eu odeio a filosofia, mas a frase do dia é o seguinte: às vezes eu falo comigo mesmo, mas não me respondo porque não gosto de dar confiança pra gente louca, né? E a gente é meio louco, a gente só fala besteira. Mas enfim, né, Nelson, um dos motivos, né, a gente tava brincando antes, mas o motivo real... Nelson, desculpa te interromper, mas eu tô fechando a minha janela aqui porque o filho de uma égua, de um dos meus vizinhos, é um filho de uma égua, né, é um funkeiro do caralho, ele não consegue escutar música sozinho, ele não tem dinheiro para comprar fones de ouvido, porque é um vagabundo, então ele escuta pro bairro todo ouvir. Agora tu pode continuar falando que eu fechei a janela. Essa criatura rastejante, essa forma de vida sub-humana não vai mais nos atrapalhar. E ouvindo funk ainda. Tu sabe que eu tenho uma teoria, Nelson, saindo um pouco do que eu ia falar. Eu tenho uma teoria que o declínio total do país, ele começou lá em 2002, quando surgiu o bonde do Tigrão. Ali foi o começo da desgraça cultural que o nosso país sofre hoje em dia, dessa desgraça que é o funk, começou ali. Foi o começo do fim. Foi o começo do fim, cara. Começo do fim. Mas enfim, Nelson, eu tava falando aí que o motivo de nós não termos gravado foi porque eu fiquei sem a porra da internet, que em casa caiu minha internet, né? E eu fiz uma cagadinha de resetar o modem, e aí tem que vir a empresa arrumar o meu modem. Demoraram, fiz uma fiasqueira, mas consegui. Mas enfim, nesses dias eu fiquei sem opções. E eu assisti um filme, Nelson, que olha o nome do filme, Avental Rosa. Esse filme ele passou sábado de madrugada Era o que eu tinha. A internet acabou sábado de madrugada, nós estávamos jogando Warzone, se lembra? Eu lembro. Cara, e esse filme Avental Rosa, pra quem não assistiu, eu indico assistir. Ele é um filme nacional, só que ele é um filme bom, cara. Por incrível que pareça, um filme com o nome de Avental Rosa é um filme bom, tá ligado? E o que eu quero dizer? A falta de opção. Se eu tivesse internet, Netflix, Amazon Prime, até mesmo jogo online, eu nunca ia assistir a porra do Avental Rosa. E o que é o Avental? Fala um pouco desse filme. Esse filme é o seguinte: a mulher, ela é uma voluntária, então ela vai naqueles hospital onde tem aquelas alas de idoso que os parentes deixam,
sabe? E ela cuida dessas pessoas voluntariamente. E às vezes tem gente mais rica que paga ela pra ela cuidar, entendeu? E ela é aposentada porque o marido dela faleceu, então ela ganha uma pensão. Então, o que ela faz pra trabalhar, ela é um extra. E o cuidar das pessoas é porque ela é uma pessoa boa. Tá ligado? Um hobby. É um hobby. E ali naquele universo ali que se cria, né, cara? Existem várias histórias, tá ligado? E nem as histórias é o que tu pensa. Isso que é o mais interessante do filme. Tem uma senhora nesse filme que ela vive reclamando que os filhos dela não dão bola pra ela. Ah, meus filhos me largaram aqui, eu me sacrifiquei a vida inteira pelos meus filhos e blá 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 blá. Daí um dia ela vê um filho pagando a conta do hospital. E ela vai atrás do cara. Ela vai atrás do cara e encontra o cara num café, sabe? Num café. Isso e tá o cara com cara de ricaço. filme da Sônia Braga. Não sei se... E ela vai e encontra o cara no ricaço. E ele vai, ela pergunta pra ele, pô, deixa tua mãe lá. E ele é extremamente grosso com ela. Ele fica puto, assim, pistola. Aí quem é tu pra vir falar da minha vida e tal? E ela assim, eu tô com a minha consciência limpa, falei, tu devia visitar tua mãe, ela vai morrer, tu não tá vendo ela. Palhaçada aí. E o filme desborda, e aí acontece outros eventos, e ela encontra ele no hospital, voltando da ala que os idosos ficam. Só que ele não chegou aí lá ver a velha. E quando ela vê ele, ela fala assim, ela começa a chorar e diz assim, nossa, eu tô tão feliz por tu ter escutado o que eu te falei, eu quero te pedir perdão por ter sido grossa, assim, assado. Ele olha e fala assim, vem cá, eu nem te conheço. Daí como tu vê a outra vez que eles se encontraram, que ele foi grosso, esse cara é um puta de um arrogante. Ele, não, mas eu não te conheço mesmo, cara. Não, porque papapá. Dele assim, tu deve ter falado com o meu irmão gêmeo. E aí, ele diz assim, ó, eu não venho aqui porque eu não quero ver a minha mãe. Ele diz assim, porque a minha mãe já morreu. Ela sim é a minha verdadeira mãe. Mas a Tereza, que era uma mulher, ela teve vários homens durante a vida. Vários maridos. E o meu pai foi um deles. E quando nós nascemos, ela nos abandonou e foi viver a vida. Mas mesmo assim, hoje nós pagamos o hospital. Mas a gente não quer ter contato com ela. Aí tu entende, Nelson, que nem tudo é o que parece. Que as pessoas nem é o que parece. Entendeu? Sim. Então, é o negócio da falta de opção que, como era quando a nossa infância, né? Que nós não tínhamos internet, nós não tínhamos nada. É verdade. E a nossa falta de opção nos trazia à tona a nossa criatividade pra gente fazer a vida se tornar divertida, né? Pior que tu falou da Globo, né, Nelson? Muitas vezes, eu acho que grande parte ali da minha infância... Na verdade, da minha infância não, Nelson. Porque quando eu era bem criança, quando ainda não tínhamos irmãos, era só eu, meu pai e minha mãe, a gente morava em Porto Alegre, né? E a gente fazia compras no Carrefour, a gente passeava na Redença, né? Tomava uns chimas. Uns chimas, né? Com os guris. E daí a gente tinha DirecTV, eu acho, e depois virou NET e tal. Mas ali na minha pré-adolescência, ali na minha adolescência, a gente já não tinha mais, porque daí a coisa apertou, né? Já era um galerão, era eu e mais dois. E o pai, a mãe, o pai trabalhando e tal. Então, apertou a coisa. Então, por muito tempo a gente não teve TV a cabo, né? A gente foi ter ali na finaleira, um pouco antes de ir pro quartel, acho que uns 3, 4 anos antes. Sim, eu também. Que foi vir aquela Claro TV, e daí o pai fez a Claro TV, daí a gente assistia, se revezava, porque era uma TV, era um ponto só, né? Eu acho que era, não me lembro. Mas eu sei que foi aí que a gente foi ver filme mesmo, assim, porque eu sempre fui da locadora, Nelson. Eu sempre fui eu assim... Também, sempre gostei. Eu alugava muito filme, Nelson, e a gente trabalhou ali na NET, né, Nelson? E perto ali tinha uma locadora, eu aluguei muito filme ali, mas eu aluguei muito em outros lugares também, então aquela coisa assim que a minha família sempre foi bem unida, sabe, Nelson? Então a gente sempre assistia muito filme alugado, assim. A gente não era direto,
mas era bem frequente, assim, um dia da semana, pelo menos, quando frouxava, assim, a agenda do pai, que o pai, tu conheceu o Nelson, né? Sempre Sim. pauleira, assim, sempre pauleira correndo, ele saía de um trampo de manhã, ia pra outro de noite, virava aquele de noite e voltava para aquele de manhã, sabe? E sempre pauleira, então tinha tempos assim que dava uma flochada assim na agenda dele, naquela rotina dele, e a gente via um filme quando não tinha, óbvio, nenhum jogo do Inter. Aí a gente olhava um filme, né? Mas era essa coisa que tu falou de assistir o que tá dando na TV, né? O cara, e tipo assim, hoje tem pessoas que dizem que eu sou o tal do cinéfilo, né, cara? Porque a pessoa conta uma cena de um filme que ninguém sabe, e eu digo, não, esse filme é tal. Porque a gente olhava muito filme. E, cara, uma vez eu olhei um filme, Nelson, um filme muito bom, eu não lembro o nome, cara, mas um filme muito bom. De um velho, cara, veterano da Segunda Guerra Mundial, que ele atravessa os Estados Unidos, cara, num de cortar grama, pra ir pedir perdão pro irmão dele. Só que nesse caminho, Nelson, ele vai conhecendo pessoas, conhecendo as histórias daquelas pessoas e contando um pouco das histórias dele. Cara, e esse filme foi muito bom, tá ligado? E eu assisti. Eu me lembro quando a gente era criança, e eu, principalmente, né? Eu não podia assistir TV de noite. Tipo assim, 10 horas acabava a novela, a minha avó desligava a TV e dormia, que amanhã tu vai estudar. Mas 10 horas eu também tinha que dormir numa época da minha vida. Quando chegava o sábado, eu podia olhar a TV até umas 2 da manhã, 3 horas. A minha avó não enchia meu saco. E, cara, nós dependíamos da programação. Então existia aquela bosta daquela Zorra Total na Globo, aquela porcaria da Praça é Nossa na SBT. A Band só passava bosta de esporte, entendeu? Então nós tínhamos que ser para nesses intervalos, pelo menos ter um canal, uma Record da vida passando um filme, entendeu? Ou esperar a bosta da Zorra Total acabar pra assistir um filme, ou o Super acabar a bosta Cine, das né, altas Nelson? horas. E tinha que acabar a bosta das altas horas. Não, agora é assim, mas antigamente, no nosso tempo, o filme era antes do Altas Horas, Nelson. Isso, era antes. Pra quem no Spotify não tem esse luxo, mas quem tá ouvindo no YouTube, eu vou pedir pro Soares botar aí a musiquinha do Super Cine, aquela... Eu lembro que a sensação quando dava essa música, aí aparecia aquele rolo de filme, assim, fazia um S Super Cine, tu ficava na expectativa de ver qual que era o filme que ia dar, tá ligado? Quando tu não tinha visto antes, assim, o filme que ia dar, quando tava dando aquela abertura, ó, pá, vai começar o filme, corria, apagava as luzes que tinha que apagar, terminava a louça. E aí nós, moleque, né, Nelson? Porque durante o dia... Eles não mostravam um filme que ia dar no Super Cine. Eles mostravam raramente. No sábado. Eles mostravam no sábado, no fim de tarde, assim. E a programação sábado de tarde era merda, sem tamanho. Era uma merda sem tamanho. Era Luciano Huck, era aqueles bagulho da Carla Pérez, o Fantasia. Você lembra do Fantasia? Eu lembro... Cara, aquilo era decepcionante, era broxante. Daí nós ia pra rua, né? No ar. Daí nós ia brincar, jogar bala, brincar de polícia ladrão, jogar torrão de areia um na cabeça do outro. Era o que tinha. Era saudável. Aí, de noite... Desculpa te interromper de novo. Uma vez... Tá ligado que Novo Hamburgo, todo piá, alguma vez na vida, em Novo Hamburgo, já jogou no Rola Bola, né? E já jogou ali no JR, jogou no Rola Bola. O JR é União Jovem do Rincão, que era um clube de futebol de salão, né? Era um clube, era uma escolinha, né? Que tinha vários núcleos espalhados aqui pelo Vale dos Sinos. E eles davam uniformes, davam tênis. Então, muito guri de Novo Hamburgo entrou no Rola Bola só pra ter um uniforme, só pra ganhar um tênis lá. O Rola Bola era o nome do ginásio, que tinha um desses núcleos. E eu joguei lá. E um dia tava voltando o meu amigo que depois serviu comigo, o Fontana, né? O Éder Fontana. E o Everson, que era que era um amigo, um colega nosso de escola.
E o Éder e o Everson, eles eram tipo eu e o Puff, assim, na escola, sabe? Era o cu e as calças. E daí o Everson jogou em mim um torrão, assim, e desceu a lomba da minha casa lá correndo, que nós estávamos na minha rua já. E daí tinha uns barros vermelhos, assim, um terreno que era mais alto, e tinha uns barros vermelhos, assim, na frente da baia lá, e eu juntei um torrão. E ele, cara, ele tava uns 30 metros, assim, pra baixo, já na rua, tá ligado? Então eu tava mais elevado. E daí, só que assim, né, Nelson? Eu joguei aquele torrão, assim, do tamanho de uma bola de tênis, na esperança que aquela porra fosse se esfarelar na nuca dele, tá ligado? E eu nunca que eu esperei que eu fosse acertar. Eu não sei se o Fontana lembra disso, ou se o Everson lembra disso, mas eu sei que eu não tinha nem servido ainda, a gente não tinha servido, mas eu dei aquela esticadinha na mão, assim, pra frente, que é quase que instintiva, né, Nelson? Aham. E a mão eu botei pra Aquele trás. jogo de assim. quadril. Aham. Fiz aquela. Fiquei que nem o Zayn Bolt, assim, com a mão. E toquei. Cara, quando eu toquei aquele torrão, assim, ele fez um arco no ar e caiu na nuca do Everson, cara. E ele não estourou, cara, aquele torrão. Pá, cara, e eu toquei porque era um torrão de terra e ia estourar. Não estourou, aquele caralho, pegou na nuca do brother lá. Porra, ficou muito foda aquela. Uma vez, né, Nelson? Eu tenho um primo meu, o John Lennon, tá ligado? O John Lennon, né? O cara lá que falou de mim lá na Rinodê, lá, tá ligado? E aí, cara, ele veio ali em casa, ele devia ter, acho que uns 9, 10 anos, e eu devia ter, cara, uns 12 anos, se eu tivesse 12 anos. E, cara, ele foi dormir lá em casa, ele foi numa sexta-feira de tarde, daí ele dormiu na sexta e no sábado, e no domingo de tardezinho ele foi embora, né? E aí, cara, na sexta-feira, se eu não me engano, eu não me lembro aonde, cara, nós assistimos aquele filme brasileiro, A Guerra de Canudos, tá ligado? Aquele filme brasileiro. Ah, eu falo do bagulho da Confidência. É, antigo pra caramba aquele filme, mas é bom, tem o Paulo Betti e tal. E nós olhamos aquele filme. E aí, no outro dia de tarde, tinha o Emerson, que era meu vizinho de porta, sim, cara, dá pra dizer que era de porta. E tinha o irmão dele, o Jefferson. O irmão dele era mais velho que nós. E nós fizemos mais canudos, porque tinha chovido uns dias e tinha deixado um monte de torrão. E nós se escondemos atrás de um monte de terra, assim, que tinha que o meu tio tava aterrando lá, uma parte do terreno lá pra construir um muro de contenção, tá ligado? E aí, cara, nós começamos, mano, e torrão pra lá, torrão pra cá, e acertava um que outro. E aí o John Lennon pegou um torrão desse que tu falou, mas ele não deu na nuca, ele deu nos beiços, literalmente. Os beiços do Emerson, cara. Mas cortou os beiços do guri, cara. Saiu aquele guri chorando, com os dentes melados em sangue, tá ligado? E o irmão dele, que nós pensamos, agora o Jefferson vai vir arrebentando essa pau. O irmão dele xingando ele, que era pra ele parar de xingar porque ele era homem, que homem não tem que chorar por qualquer coisa. E vocês com os olhos que eram pila, de certo? E nós se olhando assim, tá ligado? Ah, tu tá louco, né, meu? Tu sabe, Nelson, que é muito engraçado, assim, que tu falou que assistiu esse filme Avental Rosa, né? É um filme do Jaime Monjardim, aqui, um caralho de gente da Globo aqui, que eu nem sei o nome. Eu tô olhando pra eles aqui agora. E o que acontece? O pai sempre falou, e até hoje ele fala, que os melhores filmes que tu pode assistir na televisão, eles dão na Globo. É só que o problema, Nelson, é que eles dão tudo depois das 2 da manhã. Então, filme que ninguém conhece, né? Uns filmes que ninguém conhece, cara. E uns filmes bons. Alguma vez, Nelson, eu já me peguei assim. Mais antigamente era bem comum. Eu jogava um pouco de videogame ali, o meu Play 2 na época, quando eu morava lá na minha mãe ainda. Eu jogava ali até umas 9, 10 horas. Na verdade, eu jogava até umas 7, 8 horas, tomava um café. Daí a gente assistia alguma coisa junto ali, a novela. Normalmente a gente assistia a novela com a mãe, né? Todo mundo amontoado na cama da mãe, porque o pai tava sempre trabalhando. E depois a mãe dava destino pra todo mundo, que daí enchia o saco. Ela queria o espaço dela, queria a cama dela, tá ligado? E aí ia meu irmão e minha irmã pro quarto deles e pro quarto assistir TV.
E daí eu começava a assistir TV e, cara, eu ia até às 5 da manhã, às vezes, porque no fim de semana, por exemplo, era o Supercine, que tu falou, e daí Sim. tinha o Serginho Groisman lá, o Altas Horas, né? É só que quando terminava o filme na Globo, o que eu fazia? Eu botava no SBT, que tava dando aquele teleseriado. Eu acho que era teleseriados, que daí sempre dava um seriado. Deu de tudo naquele teleseriado. Aí eu sempre que teve uma época que dava o Sobrenatural, aquela série Eu olhei muito. dos Eu irmãos comecei a olhar lá, Winchester, né? Eu comecei. Meu primeiro contato com o Sobrenatural foi lá. Foi lá. Eu olhei a primeira e a segunda temporada inteira no SBT. Eu olhei a primeira e a segunda inteira ali. E aí depois, no domingo, um tempo depois, eu comecei a olhar de novo no 48, na Ubra TV. E é só que eu olhava na Ubra TV, o Nelson, não sei se você chegou a conhecer a Ubra TV, Claro. mas eu olhava na Ubra TV porque dava legendado, cara. Na TV aberta. Claro, e dava porque legendado. certo, eles compraram os direitos autorais cru, né, cara? Sem ter que estar pagando pra dublar nem nada. Dublagem, né? E coisa. E, cara, eu lembro assim que eu tinha, que nem tu falou, tu sempre assistia TV, né? A gente ficava refém da televisão porque não tinha DVD, não tinha... Hoje tu quer ver o filme, tu vai ali no Netflix, no streaming que quiser e olha, né? E fora que tem, tipo, que nem eu tava te falando, aqui, eu tenho um aplicativo aqui que eu espelho na TV o filme que eu quero. Então, exatamente. Se não tem no Netflix, se não tem na Amazon, eu olho no aplicativo. Eu olhei aquele filme agora do cara que fez o Saul Goodman lá na Anônimo. Breaking Bad. Cara, que filme foda, meu. Que filme foda, assim, ó. Estilo John Wick, assim, fora da realidade, mas a gente gosta daquilo ali, tá ligado? Tu sabe, Nelson, que ele é do mesmo diretor e há quem diga que se passa no mesmo universo. Não foi confirmado ainda. Cara. Só que assim, ó, eu vou dar um spoilerzinho que não muda nada. Mas no filme, ele é um cara meio que do FBI. Ele é um cara como se fosse uma equipe de limpeza do FBI. É aquele tipo de agente que ele é. É aquele cara assim, ó, que ninguém sabe quem é, ninguém conhece. E quando o FBI ou a CIA, mas ele mostra FBI, tá ligado? Ele diz o nome que ele é lá. Como se ele fosse aquele cara assim, meu, que quando ele chegava na porta é porque não tinha mais solução nenhuma pra resolver. E ele não fazia prisioneiro, tá ligado? Entendeu? Ele era o cara do arquivo morto, entre aspas, né? da limpeza. Tanto que quando ele começa a dar merda lá, tem uns policiais que puxam o arquivo dele e é tudo com aquelas fitinhas restritivas de como é que tem no confidencial. Tudo. Confidencial. Isso, tudo. Só aparece a foto dele, tudo é confidencial. Porque o cara começa a investigar a vida dele, um russo lá, e pede pra uma hacker entrar no sistema do Pentágono. E ela entra, não consegue ver nada, ela tem um cara no Pentágono, ela tem umas fotos íntimas dele lá e tal, e aí o que ela faz? Ela pega e diz, eu quero saber sobre esse cara. E o cara entra no... E digita o nome dele e é impossível entrar naquele arquivo. Então ele desce lá nos arquivos, mesmo em papel, e acha. E quando ele acha, tá tudo riscado, não tem nada. O cara é um fantasma. O cara é um fantasma total, meu. Mas enfim, não vamos sair do foco. E outra coisa, Nelson, que eu me lembro que eu assisti filmes assim que marcaram a minha vida, tipo Um Drink no Inferno, o primeiro aquele. Um Drink no Inferno. Salma Hayek. Puta que pariu. Madrugada dos Mortos. Não, Madrugada dos Mortos não. É Noite dos Mortos Vivos, aquele que é numa baia, que ele se tranca numa casa. Esse eu não vi. Nossa, na época filmaço, né, cara? Porque era o que tinha pra olhar, né, cara? E era aquela coisa assim, o que vai ter pra olhar? E eu me lembro o tédio que era, meu, ficar olhando Praça é Nossa e Zorra Total. E quando eu era criança, eu pensava assim, olha só, eu pensava assim, não, mas hoje fez assim, capaz é que um diretor de TV Globo vai ser menos inteligente que uma criança. Mas se eles colocassem todo sábado, Duro de Matar, Rambo, Braddock,
botasse máquina mortífera. Eu tenho A certeza que ia máquina dar mortífera muito... dava direto no 5. Cara, eu tenho certeza que ia dar muito mais audiência que a bosta da Zorra Total, que eu nunca dei uma risada olhando Zorra Total, cara. Eu olhava aquilo com cara de paisagem, tipo, tá, Esperando terminar. é o que tem. Aí botava lá aquele cara que eu achava engraçado, mas no Zorra Total ele não conseguia ser. Que era aquele cara, o Tom Cavalcante. Meu, ele fazia aquele o Pit Bicha. O Pit Bicha. Troço chato aquilo, cara. Que troço nada a ver. Au, sou macho, tem braço. Que troço chato aquilo, cara. Eu tinha Não. me esquecido que o Pit Bicha metia esse au. Au. Cara, aquilo. Meu, e eu saía na rua. Não, e o Pit na Bitoca, segunda-feira. lembra? Que chegava as minas, aí ele metia Pit Bitoca, o que que ela é? Aí o Pit Bitoca se ensaiava assim, se armava todo e olhava pra mulher e falava, boba. Não tinha graça. E daí eu me lembro que eu chegava pra ir trabalhar na segunda-feira e tinha os caras. Au, tá ligado? Eu dizia, os caras perderam tempo assistindo Pit Bicha, cara. Pit Cuecão de Porque, couro, cara, mano. Era uma coisa que na primeira vez. Ridículo. Era uma coisa que muito engraçada, porque a gente lembra como ridículo. Mas na época que tu tava olhando, tu louco pra ver um filme de ação e tu vê aquele louco lá, cara. Mas tu sabe um bagulho que eu achava tri na Zorra Total? Roberto. Não, tipo, era aquele cara, sabe aquele cara, o Nelson Freitas? Não, aquele comediante da Globo? Aquele cara que tá na Dança dos Famosos agora. Tá, mas fala aí. Eles eram tipo uns guardas do aeroporto, tá ligado? E eu gostava dos bagulho que aquele cara fazia. Porque aquele cara, ele tem um jeito assim de malaco, assim, um jeito de ligeiro, sabe? Daqueles malucos nojentos, de tão ligeiro que é, sabe? Sim. E daí eles estavam no aeroporto, e daí passava as minas e eles tinham que passar o detector de metais, né? E daí quando as minas passavam, ele parou, vai ter que tirar, não sei o que. Cara, e eles faziam as minas se pelar tudo, cara. Se pelar assim, ó. Ficavam só de lingerie, tá ligado? Aí, e o cara, e eu com 12, 13 anos, tu nem sabe o que eu fazia depois, né? Pra botar pra fora. Pra quê, né? Eu sei que eu achava engraçado aquele, mas não, eu não assistia, claro. O cara, né, até olha por causa das mulheres. Mas na época, cara, eu lembro que eu olhava mais pelo jeito daquele cara, assim, que ele era muito ligeiro, sabe? Era muito cara de pau, sabe? E aí eles iam desenvolvendo, toda hora ela tinha que passar de novo no detector, e ele... E ao mesmo tempo tu pensava, porra, como é que eles não estão vendo que ele faz com a boca esse barulho, tá ligado? Era um bagulho, assim, muito... que não tem como acontecer um troço daquele ali. Como é que tu não vai ver o cara na tua frente? Sabe? Eu acho... Eu não sou hipócrita, tu me conhece, né? Se eu não gosto, eu não gosto. E eu vou te dizer um negócio. Quando o Chico Anísio morreu, eu falei assim, ó. Eu falei assim pra Nega Véia, eu falei assim, eu nunca ri de nada que esse cara fez. E eu nunca tinha rido. E tu não acredita que eu vi eu terminei de falar e apareceu um quadro que ele fez de um personagem e eu ri, cara. Me deu uma raiva porque foi engraçado aquele negócio, cara. Tá ligado? Qual personagem que era? Cara, eu sei que eu ri. E eu ri com vontade aí. Tá ligado? E assim, eu nunca passado Chico Anísio. Eu nunca foi pastelão, tá ligado? Né? Se não for uma coisa natural, eu não consigo achar graça. Nada me... Tu sabe, a gente já falou sobre isso quando a gente falou sobre Hermes e Renato, né, Nelson? Sim. Eu gosto e não gosto, tá ligado? Tinha uns bagulho que eu gostava, mas tinha uns bagulho que eu ficava também com lugar de paisagem, tá ligado? Eu gostava um bagulho assim que eu gostava do Hermes e Renato era a patrulha, eu não me lembro o nome, eu sei que era eles tudo vestido de policial ali de PM. Tudo corrupto. Tudo corrupto. E cara, eles faziam uns bagulho assim que era muito fiel, mas ao mesmo tempo era
Não tinha. Tu olhava pelos caras, tá ligado? E eles entravam tudo pra dentro de uma Blazer, meu. Uma Blazer branca, nem adesivada tava. Eles andavam a mil pelo Brasil com aquela Blazer batendo com os cacetetes na porta e gritando, assim. Daí tu imagina o nível dos policial, tá ligado? Hein? Eu sou da época que um troço que era muito legal, não era engraçado, porque eu não conseguia achar graça, mas eu achava legal. Caceta e Planeta. Mas assim, ano 90, tá? Eu não conseguia achar engraçado, eu não conseguia rir, mas eu achava muito legal. Eu achava a parada, e aí montanha, e aí Massaranduba, vamos dar porrada. Eu achava muito legal aquilo, tá ligado? E eu tinha um camarada meu, o William, que ele fazia o Massaranduba igualzinho. Ele fazia aquela boca do Massaranduba igualzinho, cara. Tá ligado? Aí montanha, vamos dar porra. Daí eu me lembro que uma vez que ele vai num restaurante, cara. E aí, cara, essa vez eu ri. E aí chega o garçom, era o negão, como é que é o nome daquele negão? Que era muito engraçado, aquele negão. Ah, eu não me lembro, mas eu sei quem é. Ué, tem um troço tocando aqui. Pera aí. E aí, cara, ele vai e aí chega o cara lá, eu não me lembro desse cara. E daí ele fala assim, aí eu me lembro que ele tava jantando, almoçando com uma mulher que era minha musa, na minha Luana Piovani. Mano, a Luana Piovani Hélio de la Penha. Hélio de la Penha. Chega assim, o senhor gostaria de ver o menu? Porra, quem quer ver o menu aqui, mano? Tu vai levar porrada. E ela cagava. Eu lembro, uma época que o Massaranduba que ela fazia ele, não é? Ela era como se fosse uma versão masculina, uma feminina dele. Uma feminina dele, eu me lembro disso aí. Caralho, cara, nossa, como é que tu lembra dessa porra, velho? Cara, e aí no colégio, eu sempre fui muito, como é que eu vou dizer, criativo pra fazer teatro. Cara, eu fiz uns teatros assim que nem tu acredita. E aí, meu cara, Deus. Nós era pra inventar uma marca de um produto, uma marca com vários produtos. Uhum. E aí nós tava naquela vibe do Caceta e Planeta. E, nós vamos fazer na vibe do Caceta e Planeta. Daí tinha as organizações Tabajara e eu falei assim, nós vamos criar um negócio parecido. Nós vamos plagiar o bagulho. Daí eu fiz as organizações Maria Jaguara, tá ligado? Cara, e tinha o jingle, organizações Maria Jaguara, tá ligado? Meu, e aí a gente fez os produtos, meu. E aí nós tivemos a competência de fazer como se fosse um telejornal. E nos intervalos do telejornal apareciam as propagandas os comercial, tá ligado? Dos nossos produtos. Eu não me lembro mais. Cara, um monte de produto inútil. E, cara, nós tivemos a competência de comprar não sei quantos metros daquele papel marrom. Como é que é o nome daquele papel? Papel pardo. Papel pardo. E nós escrevemos um monte de idiotice e quando acabava o jornal, dois idiotas segurando um cabo de vassoura desenrolando aquilo como se fosse o elenco e a produção do jornal dentro da sala de aula, cara. Na mente dos caras, meu. E hoje em dia eu não vejo mais isso, cara, na gurizada. Porque, meu, hoje em dia se tu quer, por exemplo, assim, ó, eu fiz muito trabalho escolar na biblioteca pública ali de Novo Hamburgo, cara, e eu amava a biblioteca pública, aquele cheiro de mofo, de livro. Eu gostava de ir ali também. Eu já não sei se existe ainda. Ai, deve existir. E aí, hoje em dia, meu, cara, tu quer pesquisar um bagulho, tu vai no Google, tá ligado? Tu não tem mais que sair da baia pra ir, que nem nós estávamos conversando hoje. Eu precisava fazer ali um atestado de dados criminais lá pra mandar pra empresa que eu vou trabalhar. A mulher falou assim, vai no fórum. Eu falei, fórum? Entrei num vídeo no YouTube, como faz no link lá, eu entrei no link, fiz na hora, já mandei. Hoje em dia é fácil demais as coisas. Não é ruim ser fácil, mas o problema é que a facilidade cria pessoas preguiçosas. Pessoas que não querem correr atrás de fazer algo diferente, tá ligado? É que nem naquele filme do Wall-E, não sei como é que se pronuncia aquela porra, sabe? Do robozinho lá.
E tem as pessoas tão tudo gordona lá na nave lá, tá ligado? Sim, Que eles vivem com tudo que eles precisam pra viver naquela cadeira deles, que tem tipo um computadorzinho de bordo, assim, e eles estão gordão já, eles nem caminham mais, tá ligado? E a gente tá indo pra aquilo ali, tá ligado? A gente tá se encaminhando pra aquele bagulho ali. Porque Claro que não tem mais, assim, ó. A gente alugava filme, ô Nelson, e não se aluga E mais. era massa, né? E era massa, meu. Porque às vezes tu ia pra... Eu alugo filme desde o VHS, meu. Eu lembro quando eu era Desde o pequeno, VHS. cara. Eu lembro quando eu era pequeno, eu assistia todo santo dia, eu tinha aquele filme Congo, tá ligado? Congo? Aham. Que é os macacão? caras que vão pra... os caras... Não, o macacão é o Kong. O Congo é os caras que eles vão pra... Eles vão pra África porque eles querem levar uma macaca. Que ela fala, ela é uma macaca que o cara desenvolveu uma luva que ela faz sinais de como é que é aquela linguagem de sinais? Como é que é? Sei qual que é. É aquela língua de mudo lá, aquela porra lá. Uhum. E ela fala naquela língua com a luva e a luva sai a voz, ela sai aquilo que ela tá falando. E eles querem levar ela de volta pro habitat dela, que já deu, ela não tá mais legal na cidade e tal. E daí lá eles encontram um maluco que tá procurando a cidade e tal. E daí eles chegam lá, tem uns macacos assassinos lá, tá ligado? E, cara, é um filme muito bom, cara. É um filme com aquela atriz que fez o Show de Truman, tá ligado? Que ela faz a mulher dele lá. Tem. Filme marcante também. Que, cara, podia passar o dia que fosse, eu assistia. Rambo. Não, brincadeira, né, Rambo? A Sombra e a Escuridão. É nessa... Cara, o Congo é nessa vibe, meu. É só que a Sombra e a Escuridão, ele é mais tenso, tá ligado? É uma violência, né, cara? E aquele caçador, tu vibrava com aquele caçador, tá ligado? É, meu, porque ele era um cara... Cara, ele era aquele personagem... Aquele era o Val Kilmer, não era? O Val Kilmer eu sempre era confundo. O Val Kilmer o caçador. Não era bem... Não, o caçador era o outro. O Guy Pearce? O Val Kilmer... acho que o Val Kilmer era pra ser o bonzinho, que ajuda o caçador. Não, o Val Kilmer nem tá... Não tá os dois nesse filme. Ou é um ou é outro. Não. Deixa eu ver aqui. Não tem os dois nesse filme, não é. Tem a Sombra e a Escuridão. O Val Kilmer é o mocinho. Não viaja, cara. Não viaja, não é os dois. Faz tempo que eu não olho. Aqui, ó. Quer ver? A Sombra e a Escuridão. Elenco. É o Val Kilmer, que é o caçador, e o outro cara... O Val Kilmer era um mocinho, né? O caçador mais novo. E tinha um outro cara, que era um mais veião. Verdade. Que era o Michael Douglas. Era o Michael Douglas. E aquela porra ali é baseada em fatos reais, né? Claro. Aconteceu mesmo aquela desgraça, mano. Leão, eles eram assassino, né, meu? Assassino natural. Eles não eram aqueles que tu ia lá encher o saco do leão, ele te dava no meio, não. Ele vinha, ele entrava nas aldeias e matava as pessoas, comia, não queria nem saber. Alguma vez eu olhei esse filme no Supercine. Um sábado de noite. Cara, depois do... E tinha depois coisas do assim na Total. TV, aquelas porcarias. Hoje em dia eu não olho mais, cara, mas não consigo mais olhar. Mas era Charivan, Changeman, eu era doente. Cybercops, o policial do futuro. Cybercops era trio, Giban, policial de aço. Giban, aquele que tinha 3, que um tinha uma roda no peito e saía andando com aquela roda no peito. Eu sei, cara, eu tinha os bonequinhos, o que tinha roda no peito era amarelo. Cybercops. Não era Cybercops, aquele lá era o vermelho era o líder, o vermelho era o humano, que se transformava no e tinha um que era um androide, né? Era o verde. Os dois eram androide, o verde e o amarelo. É? Não, mas não era Cybercops. Tô vendo aqui, Cybercops era outro. Como é que era o nome? Eu tinha os bonequinhos, cara. Eu tinha os bonequinhos daqueles porra lá. E a gente tava falando outro dia quando eu peguei aquela motinho. Mas o Cybercops era massa também. Era massa, com certeza. Eu tô olhando aqui as fotos, tô me lembrando. Eu olhava há pouco tempo atrás de novo o Cybercops na Uber TV também.
que tinha um programa que era Conexão não sei o que era só programa japonês, tá ligado? Não era Cybercops, como é que é? Kamen Rider também não era. A Kamen Rider eu olhava. Kamen Rider eu olhava também. Era uns bagulho massa que dava na TV. E depois da meia-noite, no sábado, acabou o filme do Super Cine, acabou a tela de sucessos, a mãe foi dormir, tá só tu na sala. O que tu assistia, ô Nelson? O que tu olhava, gurizinho? Gurizinho de 12, 13 anos, onde é que tu colocava? Naquele horário que a Band não tava mais falando do Corinthians. O famoso Cine Tetinha, né? Que só aparecia o peitinho. Só o peitinho, só o peitinho. Cara, esses dias eu tava ouvindo o Nerdcast, né? Porque um dos motivos da gente fazer podcast é que a gente ouve esses caras aí. Sim. Achei o nome dos caras. Era o Inspector, o nome daquele. Isso aí, o Spector Man, não é? Era os Inspector. Era os 3. Spectrum Man, eu acho. O Inspector. Só o Inspector. Inspector. Tô aqui com o rodinha no peito, olhando pra ele. Spector. Caralho, é o amarelo, né? Spector! Tinha musiquinha, né? Te lembra? Eu olhava também aquele que era que tinha um zóio, parecia uma mosca, que não era o Spectrum Man, era outro. Black Kamen Rider, pô. Não. Era o que fazia a mãozinha assim, fazia tipo um X com as mãos, assim. Não é Jiraiya. É Ultraman. É Ultraman. Nossa, Ultraman é muito bem. Meu Deus. Ultraman. Ultraman. Mas era foda o Spectre, né, meu? Eu tô olhando aqui. Caralho. O Charivan também era massa. O Charivan a gente conhece, cara, mas o Charivan era muito bom, cara. Não sei se chegou a assistir o Charivan. O Charivan não me lembro. Só vendo imagem. Eu olhava muita coisa por causa que tinha antigamente a Fox Kids, tu lembra, Nelson? Eu vou te contar uma que nós fizemos no colégio. Eu já era um demoninho com 7, 8 anos de idade. Porque nós fomos no... O Charivan é parecido com o Jaspion. É parecido com o Jaspion. Ele não era parceiro do Jaspion? Eles eram os dois, né? Eles tinham por causa que tá aqui os dois juntos, né? Uhum. E aí, cara, um dia tinha aquele que era tipo os Power Rangers, que era os... eu sei, tipo eu sei qual é. E aí, cara, nós estudávamos e levaram nós pra olhar um filme. Mas era um filme chato, cara. Chato. E eu sabia o canal e eu olhei era na manchete que passava, né? E eu sabia a hora que passava esse desenho, 4 horas da tarde. E aí a professora tava tipo 5:04 e deixou nós olhando o filme. Rapaz, peguei o controle remoto da TV, já sabia mexer, coloquei no filme, tá ligado? No episódio. Com a cadeira no trinco da porta. Olhamos tudo e aquela professora fora da porta e nós nem dei pra ela, cagando. Aí, tipo assim, porque ela chamou o zelador. O zelador não podia meter o pé na porta e arrombar tudo. Aí o episódio era de 20, acabou o episódio e falei, mas já fui pra diretoria na hora, né, cara? Porque o cara, nossa, Deus B.O. Só que alguém entregava, né, cara? Sempre tem aquela coleguinha que a professora sai e deixa ela incumbida de anotar, tá ligado? Anotar. Sabe que na escola sempre tinha isso, né, ô Nelson? É só que quando acontecia isso, sabe que eu e o Puff estudamos muitos anos junto, né? Quando acontecia isso e a pessoa lá, a coleguinha, tinha que anotar o nome de quem levantou, às vezes não era sempre, mas tinha vezes que o Puff ia lá, dependendo de quem que tinha que anotar, e ele ficava pegando a lista. E ele pegava a lista e rasgava. E se a pessoa ficasse, não, peraí, não sei o que, ele não queria saber, meu.
O Puff se avançava e pegava a lista e rasgava e comia, jogava pra fora. O Puff era porra louca. O Puff uma vez, meu. O Puff uma vez. Foi no primeiro dia de aula, assim, e era um trabalho em grupo. E daí tinha uma guria, uma colega lá, Ana Paula, o nome da guria. E daí eu não me lembro o que foi que eles começaram a discutir. Eles começaram a discutir durante o trabalho e o Puff, ele levantou da cadeira dele, que era o trabalho em grupo, começou a dar pontapé na cadeira da guria. E se grudou de pontapé na cadeira da guria, meu. E aos berros, assim, loucão, o Puff era maluco. O Puff, meu, ele era aquele cara imprevisível, que quando tu saía com ele, era certo que ia dar um B.O. Cara, teve uma vez, meu, eu já vi o Puff fazer cada coisa, mas pra encurtar a história, eu vi, cara, ele tocar um paralelepípedo no telhado de uma casa, meu. Do nada, ô Nelson, nós caminhando, eu, ele e mais um, e ele juntou de noite, assim, voltando da fundação, que nós tava fazendo, a gente estudava no municipal, mas fazia atletismo na fundação evangélica, tá ligado? Uhum. E daí, do nada, nós caminhando, assim, conversando na rua, e o Puff, ele junta, assim, um paralelepípedo, cara, e me toca no telhado numa casa, meu. A gente não teve tempo nem de raciocinar o que estava acontecendo. A gente só teve que correr, porque a gente ouviu um barulho, né, cara? Bum, bum, bum. E a gente só ouviu e viu ele correndo, e corremos também, cara. Mas o Puff, assim, teve uma época que tu tinha que pensar bem se tu queria sair pra dar uma banda com ele, tá ligado? Uma vez, um bagulho que eu fiz, Nelson, foi assim, ó, eu apanhei na escola porque eu era um satanás. Meu, eu sempre fui um satanás. Meu, eu nunca fui aquele aluno que eu curtia. Eu sempre fui a ovelha negra. E aí eu fiz merda e a professora escreveu um bilhete pra minha avó, pra falar mal de mim, pra minha avó, e que era pra minha avó vir ia falar com os professores, né, sobre mim. Só que o guri morava no caminho de casa, ele passava pela minha casa e andava mais. E aí eu falei bem assim pra professora, ó, professora, se a senhora der pra ele, eu vou surrar ele e vou rasgar o bilhete. Daí ela falou, beleza. Ela me segurou na sala, mandou o guri, 10 minutos depois ela mandou eu ir pra casa, agora tu pode ir embora. Mas eu saí, Nelson, correndo. Meu, e aí eu morava assim, e a minha casa era no meio de uma lomba, no meio de uma ladeira. Cara, e eu peguei aquele guri no começo da ladeira, dei um rapa nele, ele tinha uns 8 anos. Eu dei um rapa nele, montei em cima dele, enchi de bufetada, peguei o bilhete e fui embora. E o coitado, o guri chorou, cara. Daí eu pensei, pronto, problema resolvido. Deu 15 minutos, ele tava lá em casa, todo esfolado, chorando. Minha avó com uma avó pra me surrar. E aí, a professora mandou a senhora ir lá amanhã na escola pra conversar com elas. E ela foi do mesmo jeito. Que desgraça, né, cara? Cara, eu nunca fui muito assim de fazer uso da violência, né, Nelson? Então eu não tinha muito dessa, assim. Eu apanhava muito na escola. Eu apanhava muito. Porque eu era muito mirradinho, tá ligado? Então, volta e meia, eu tinha que fugir. Mas se eu visse que eu aguentava, eu ia pra cima. Mas na maioria das vezes eu tinha que meter o pé embora. Eu nunca fui muito de arranjar confusão por briga, assim. Mas é umas coisas, essas coisas assim, surrar amiguinho, surrar o coleguinha, né? Tocar paralelepípedo no telhado da casa dos outros, tocar campainha e sair correndo, arranjar briga com mendigo, que eu já vi o Puff fazendo nós fugir de mendigo na rua. É umas coisas assim que hoje não fazem mais, por causa que tem internet, entendeu? Então, e nós mesmo, né, Nelson? Nós mesmo, a gente perde tempo. A gente se pega refém da internet muitas vezes, né, Nelson? Nelson, a gente perde tempo. Com a nossa experiência em ser malaco, a gente podia estar ganhando dinheiro jogando pedra, paralelepípedo na casa dos outros, sair correndo e gravando. Que tem alguém que olha e vai gostar. A gente não faz. E a gente não faz.
Mas é engraçado, né? Não, a gente acabou saindo, mas nem tanto da pauta. Porque são coisas que a gente fez, que a gente tinha o costume de fazer, que hoje já não se faz mais, né? A gente ainda não... Tu tá me ouvindo aí, Nelson? Claro que estou ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tá. Não, é que eu achei... eu baixei a aba aqui do telefone e achei que não tava capturando a minha voz. Mas é coisas que hoje não se faz mais, tá ligado? Não vê acontecendo. Que nem a gente falou de pegar o DVD, ir na locadora, escolher, ficar horas e horas e horas procurando um DVD pra alugar, tá ligado? Procurando um filme pra olhar. Eu gostava muito, todo mundo sempre foi na locadora, né, Nelson? Pra ver lançamento, filmes lançamento. Mas ali na Daltro Filho, ali onde a gente trabalhava, eu alugava filmes naquela locadora e muitos dos filmes que eu tenho hoje da minha coleção eu comprei ali com o cara da locadora ali, o Giovanni, e eu encomendava com ele e comprava ali. E ele tinha uma promoção ali, cara, que eu era apaixonado, que era 5 acervo, tu ficava com eles por, eu acho que era 5 dias, e tu pagava 10 pila. 10 pila tu levava 5 filmes velho e ficava uma semana com os filmes. Cara, e eu fazia isso toda semana. Nelson, eu nunca fui um jovem dinâmico, assim, eu nunca fui de balada, de festa e coisa, sabe? Eu era do ritmo da explosão. Eu não, cara. Eu ia pra casa ver filme sozinho, tá ligado? Porque a mãe ia ver novela, o pai tava sempre trabalhando, meus irmãos eram menores, então teve um período, assim, da minha adolescência que foi bem solitário, sabe, Nelson? Que era eu, minhas 2 mãos, um par de meia, muito condicionador e os filmes. E era o que tinha, tá ligado? Que nojo. Mas e era isso, cara. Então eu aluguei muito filme, muito acervo, muito filme velho. E tinha dias, Nelson, que eu alugava esses 5 filmes, 2 dias depois ia lá devolver pra pegar mais 5. Entendeu? E hoje não tem, meu. Hoje nego começa a ver série e não termina. Nego maratona tudo de uma vez. Tanto que tava ficando desenfreado essa coisa, Nelson, que agora os streaming estão lançando um episódio por semana das séries. Porque nego já não nem isso mais estão sabendo. Não se sabe mais dosar. Tu entende, Nelson? Sim. Os caras não se... Como é que se diz? Não consegue olhar um troço e depois olhar mais um pouco. Olha até enjoar. Eu não me incluo, eu não me excluo disso. Eu e a Nega Véia deixamos muita série pra trás que a gente olhou tanto que a gente se anojou e não conseguimos ver o fim. Entendeu? Sim. Então são coisas que a internet, são costumes que a internet nos trouxe e uns que ela acabou tirando, assim, do nosso dia a dia, sabe? Nosso cotidiano, né? São muita coisa, muitas facilidades que vieram e muitas coisas que a gente acabou se desfazendo de certos costumes. Esse é um podcast que eu tô gostando de fazer, a gente pode fazer uma parte 2, porque ele é interessante, né? Sobre essas coisas, né? Não, ele é interessante, cara, eu gosto de falar. Não, eu tô achando engraçado que a gente já nem lembra mais os episódios que tem parte 2 pra fazer. Eu não sei. Mas, Nelson, pra nós encerrar aqui, eu vi um cara que ludibriou a morte, cara. E eu digo assim, eu queria saber como as pessoas têm essa genialidade para ludibriar a morte. O médico disse pro cara que ele tinha 3 meses de vida. Ele matou o médico e o juiz deu 20 anos de cadeia pra ele. Mas olha aí! Caralho, é muita inteligência envolvida nisso, cara. Esse cara era brasileiro. O médico disse, tu tem 3 meses de vida. E aí o juiz falou, não, vou te dar 20 anos de cadeia. Ele anulou a sentença do médico e vida que segue, cara. Algum comentário final aí? Eu não tenho mais nada. Não quero mais falar nada depois dessa. Então, beijo na bunda e até segunda aí pra vocês. Beijo na bunda e até segunda. Valeu. Valeu.